Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Quero deixar uma mensagem para você aqui, nessa manhã maravilhosa, no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, dê um link aqui no nosso canal e divulgue o nosso canal, porque vidas estão precisando da palavra, vidas estão precisando ser confortadas através da palavra de Deus. Eu quero ser aqui rápido e objetivo por essa palavra para você, que se encontra no livro de Atos, o 5º livro do Novo Testamento. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e Lúcio, Cirineu, e Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca de Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-vos, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. A palavra vai nos dizer aqui no livro de Atos, escrito o livro de Atos pelo médico Lucas. A Bíblia vai nos dizer aqui que Lucas escreve o livro de Atos, ele é o médico. Ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos. O livro de Atos não é terminado porque Lucas é preso ao ele terminar o livro de Atos. Antes dele terminar, ele é preso. Então a Bíblia vai nos dizer aqui claramente sobre dois homens, Barnabé e Saulo. Saulo nós conhecemos, mas hoje eu quero falar um pouquinho aqui só de Barnabé. Saulo nós conhecemos, foi o perseguidor dos crentes que se converteu na cidade de Damasco a ter um encontro com o próprio Jesus Cristo. Agora, quem é Barnabé? A Bíblia diz que Barnabé, o nome dele significa José, era José o nome dele. Então Barnabé se torna Barnabé quando os discípulos começam ali no capítulo 5 do livro de Atos a arrecadar todo o dinheiro que foram vendidas as propriedades. Eles começam a vender as propriedades para que as pessoas, em nome de Jesus, sejam sustentadas, amparadas. Então Barnabé fica sabendo, José fica sabendo e vende toda a sua propriedade. Vendendo a sua propriedade, entrega aos pés dos discípulos. E entregando aos pés dos discípulos, a Bíblia vai dizer que entregando aos pés, quando ele chega aos pés, o próprio discípulo, ele os dá um apelido. E qual que é o apelido? Dá outro nome para ele, né? E o nome dele significa, é chamado de Barnabé. Capítulo 4, versículo 36 diz assim: Então José, cognado ou apelidado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é o filho da consolação. Ele é um levita, natural de Chipre, ele é um judeu, então ele fica triste com o povo, porque o povo está passando uma aflição, uma necessidade, numa área da sua vida. Então ele resolve a entregar, no capítulo 5, no capítulo 4, ele resolve entregar a sua propriedade, vende a sua propriedade e entrega o dinheiro todinho aos apóstolos, aos discípulos. E o que eu quero dizer nessa manhã com você, nós temos que ser igual Barnabé. Barnabé, ele se consolou com aquele povo, ele ficou triste com aquele povo, porque havia uma tristeza em seu coração, porque o povo passaria necessidade. Então ele entregou tudo que ele tinha para vender uma propriedade pelo povo. E nesses últimos dias Deus tem que levantar pessoas como Barnabé. O que Deus está precisando é levar pessoas que fiquem tristes com a situação da outra. O que dizer sobre Neemias? A Bíblia diz que Neemias ficou triste. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém estava assolada, a cidade de Jerusalém estava apertada pelo fogo, foi consumido pelo fogo. Então Deus levanta Neemias. Nos últimos dias nós precisamos levantar pessoas, como diz aqui Barnabé, filhos da consolação, filhos que queiram ajudar aos outros. O mundo já está aí, como a gente tem visto. O mundo todo dia é uma notícia ruim, é uma notícia que desespera cada um. A crise está aí, a pandemia está aí. O mundo, no noticiário, já nos diz o que vai acontecer, que está difícil. O mundo está esperando um governador, o mundo está esperando a cura, a vacina, e nós não podemos andar
em favor do mundo, nós temos que andar na contramão do mundo. Nós não esperamos uma vacina. É lógico que a vacina está aí para ajudar o povo, nós estamos esperando Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que Deus levanta Barnabé, José se torna Barnabé, o filho da consolação. E a Bíblia vai nos dizer aqui no capítulo 13, que eles estavam na igreja, orando, clamando ao Senhor e buscando ao Senhor. E quando estavam na igreja, foram tomados doutores e os profetas. Para quem não sabe, os profetas naquela época eram tomados em profecia. E os doutores eram os doutores da lei, que analisavam a profecia para ver se eram de Deus. Então um dos profetas é tomado dentro da igreja e anunciado que Deus separou Barnabé e Saulo para uma viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo, ou Saulo, que se tornou Paulo, a sua primeira viagem missionária. A Bíblia vai dizer que quem apresentou Paulo aos discípulos foi Barnabé. Olha só, Barnabé é um homem motivador, Barnabé é aquele que apresenta, Barnabé é aquele que traz a solução. E eu volto a dizer, Deus tem que levantar pessoas como Barnabé. E o que você tem feito nos últimos dias? Será que você tem trazido para o povo a solução através da palavra? Ou você tem trazido a discórdia, a confusão, a briga? Deus não nos chama nesses últimos dias para trazer isso. Deus nos chama para trazer amor, compreensão, palavra de visitação do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia vai dizer. O livro de Atos é um livro onde começou a igreja, a primícia, a igreja primitiva, aonde eles buscavam ao Senhor fervorosamente para que o Espírito Santo descesse sobre a igreja e desse direção à igreja. E agora eu quero falar um pouquinho, será que nós temos buscado nesses últimos dias o discernimento do Espírito Santo para saber o que Deus quer sobre a igreja? Há muitas igrejas que estão fechadas, há muitas igrejas que estão limitadas à pandemia, mas nós não temos que estar limitados à pandemia, nós temos que estar limitados ao Espírito Santo, o que Ele quer de nós. Nós temos que entender que lá, a Bíblia diz lá em Êxodo, não foi o cajado de Moisés que abriu o mar, não. O cajado de Moisés foi apenas, Deus precisou dele, mas o homem precisava de Deus, ele dependia de Deus para que fosse aberto o mar. E muitas vezes nós pensamos que nós dependemos de homens e mulheres, não, nós precisamos de homens e mulheres, não dependemos de Deus, é a mesma coisa. E o livro de Atos vai nos dizer isso, que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para continuar essa obra, para chegar até o fim. Nós não precisamos de homens, não. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos dar direção. A Bíblia diz que eles estavam orando dentro da igreja, eles estavam clamando dentro da igreja, quando Deus tomou o profeta. E por que eu quero falar de profeta aqui? Que muitas vezes Deus tem tomado os profetas na igreja para dar direção, só que os doutores aqui significam os pastores, os bispos, os presbíteros. Eles precisam analisar se a profecia é de Deus. A Bíblia diz aqui que quando os profetas foram tomados e apresentaram Saulo e Barnabé para uma grande obra, a Bíblia vai nos dizer aqui que os doutores da lei foram analisar para ver se era de Deus mesmo que eles fossem para uma primeira obra missionária. E muitas vezes Deus tem tomado os profetas, Deus tem tomado os profetas da sua casa, só que os doutores, os pastores não têm coragem de dobrar o joelho e orar para ver se aquela profecia é de Deus. A Bíblia diz que sem profecia a igreja se corrompe, sem profecia não tem jeito, o homem fica paralisado. Então o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã, é preciso, quando um profeta for tomado por Deus, como quando uma profetisa for tomada por Deus, é preciso que os doutores, os pastores, o anjo da igreja medite na palavra de Deus para ver se vem do Senhor ou não. E nos últimos dias não temos feito isso. Nós temos abordado, temos parado os profetas. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. E aqui os profetas estavam orando, os doutores estavam orando. O que nós precisamos é orar mais, buscar mais ao Senhor. O que nós precisamos é clamar ao Senhor nesses últimos dias. Por quê? Porque não temos buscado ao Senhor para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora imagine aqui se os doutores da lei não tivessem parado para orar, não tivessem parado para analisar a profecia. Barnabé e Saulo não teriam sido enviados à primeira obra missionária que aconteceu ali em Chipre, que eles passaram por Chipre.
e foram até a Ásia, Antioquia, Ásia. Olha só, os doutores analisaram a lei, o profundo da lei, se era de Deus mesmo. E nos últimos dias a obra do Senhor tem parado porque os profetas têm se levantado. Nos últimos dias as coisas têm acontecido dentro da igreja, contra a igreja, porque os profetas têm se levantado. Mas os doutores da lei nem sequer vão orar, nem sequer param para ler a palavra para ver se é de Deus ou é do homem. Eles não perdem, para eles é perder tempo. Às vezes estamos fazendo muito culto, muitas campanhas, que Deus não está, meu irmão. Essa é a realidade. Aqueles não estavam fazendo campanha, eles estavam orando. Quando o profeta se levantou e falou assim, separa Barnabé e separa Saulo, porque Deus tem uma obra missionária sobre eles. Imediatamente os doutores foram analisar na lei, foram analisar na palavra se era de Deus. E analisando na palavra, eles viram que Deus tinha verdadeiramente separado Barnabé e Saulo para uma grande obra. E nós temos que entender, quando Deus separa homens e mulheres para uma grande obra, não tem jeito, homem nenhum para. Olha só que Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus na cidade de Damasco. Barnabé, o seu nome é mudado de José para Barnabé, filho da consolação. Olha o que vai dizer a Bíblia aqui, os dois homens estão juntos para uma grande obra. Há dois homens juntos para uma grande obra. E por que eu falo dois homens? É porque nós estamos vivendo num mundo que há dois lados, ou é a esquerda ou é a direita, ou você é de Deus ou você não é de Deus, ou você é da igreja ou você não é da igreja. E temos que analisar uma coisa: Deus não trabalha com duas pessoas em dois lados, Deus trabalha com duas pessoas em um só pensamento, em uma só obra. Não tem como Deus trabalhar com o pastor de um jeito e com o presbítero de outro jeito dentro da casa do Senhor, não. Ele trabalha em um só, comum em acordo. Deus não trabalha no singular, ele trabalha no plural. Quando eu falo que Deus trabalha no plural, ele trabalha num total para pessoas. Deus não trabalha para mim, eu só querendo a minha vontade diante de um povo. Deus trabalha comigo diante de um povo, querendo a vontade dele. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 13 do livro de Atos, vai dizer que esses homens estavam preparados, estavam orando. Eles não estavam orando para ser enviados, não. Eles estavam orando na casa do Senhor por um propósito que Deus tinha sobre eles. E nós temos que entender uma coisa: nós não temos que orar para nossa vontade, nós não temos que orar pelo nosso querer, nós temos que orar e pela vontade de Deus. Nós temos que entender aqui que Barnabé e Saulo foram enviados à primeira obra missionária. Barnabé e Paulo têm sido enviados pela primeira obra missionária. Eles foram enviados por Deus. Olha só que Barnabé e Paulo é enviado por Deus a primeira obra missionária. E Deus usa os profetas, Deus usa os doutores. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: o homem não para o teu chamado, o homem não para o teu ministério, porque quem te levanta é Deus. Deus levanta o profeta para avisar para a igreja que Deus tem uma obra na sua vida. Deus levanta os doutores para avisar para a igreja que Deus tem um projeto na sua vida. Ninguém para a obra que Deus tem na sua vida, mas para isso precisamos ser sensível ao Espírito Santo de Deus. E se for para falar de campanha, lá no livro, lá a Bíblia diz, no capítulo, eu vou ler aqui para você, capítulo de número de Atos, capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo. Isso aqui é uma campanha. Eles estavam orando numa casa, e quando eles estavam clamando, desce o Espírito Santo, toma aquela casa. Ali é uma campanha. Eles são direcionados pelo Espírito Santo. Eles têm a direção do Espírito Santo, o que é para fazer e o que não é para fazer. Então no capítulo 13 vai dizer aqui que eles são chamados para a primeira obra missionária. E eu quero terminar aqui essa reflexão dizendo: nós temos que entender uma coisa: quem chamou Barnabé e Saulo não foi o homem, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Quem te chamou para essa obra, diante a crise, diante a tribulação, diante a luta que o mundo está vivendo, foi o Senhor. Deus levantará homens e mulheres como profetas, para profetizarmos no meio da igreja e dizer qual vai ser a direção da igreja, qual vai ser a direção do culto, qual a direção da palavra, qual
qual a direção da oração, qual a direção das campanhas, mas para isso os doutores da palavra, os homens que se diz que são anjos da igreja, os pastores, os presbíteros têm que estar atentos à voz de Deus, eles têm que meditar na palavra e têm que orar a Deus para saber se é de Deus ou não, e não querer matar os profetas e achar que vem da carne. Irmão, eu não posso achar qualquer outra coisa se eu não orar. A Bíblia diz que quando Daniel ali, o rei teve um sonho, Daniel foi orar, ele não achou que o sonho era isso ou era aquilo, ele foi orar ao Senhor para dizer o que era o sonho, para ter exatamente a estratégia, a visão, o discernimento se era de Deus. E nos últimos dias, para nós vencermos isso, entendemos, escutar mais os profetas de Deus que estão na casa do Senhor, nós temos que orar, porque não tem achismo. Se tivesse achismo aqui, Barnabé e Saulo não teria sido enviado a primeira obra missionária. Eles estavam até hoje lá dentro da igreja, eles estavam até hoje parados, a obra e o ministério deles tinham sido parados por homens. Eu quero aqui terminar dizendo uma coisa para você. Deus tem levantado profetas, mas para isso os doutores, os pastores e os presbíteros, eles têm que orar para saber se é de Deus. Deus tem levantado profetas na terra, dentro da igreja, fora da igreja, para dar direção ao povo do Senhor. Mas para isso, nós temos que orar para ver se vem do Senhor mesmo. E nós temos que buscar na palavra para ver se é do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Fique com essa palavra. Deus levantará os profetas, mas para isso, os doutores têm que estar atentos para ver se é do Senhor ou é do homem. Se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família. Leia a palavra, busque a palavra, ore a Deus. Que nós venhamos ir em favor de Deus, não em favor do homem. E fica tranquilo que o teu ministério é do Senhor. Quem te chamou para essa obra foi o Senhor. E Deus pode começar hoje, como começou a primeira viagem missionária na vida de Barnabé e Saulo, pode começar na sua vida. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus.